Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar em App Inventor. Então neste vídeo vamos falar dos componentes lista e visualizador de listas. Portanto, o componente lista é este botãozinho que faz aparecer uma lista de valores e o componente visualizador de listas é este maior que mostra diretamente os valores logo no ecrã sem precisarmos carregar em nada. Então até vamos começar pelo visualizador de listas, que é ligeiramente mais simples. Então, quais é que são as propriedades relevantes? Aqui na prática é só uma, que é a cadeia de elementos. Cadeia de elementos é que itens é que vão aparecer na lista. Por exemplo, item 1, item 2, item 3 e José. Só para ser diferente. Portanto, e estes itens aparecem na lista. Depois, além disto, temos o habitual, alturas e larguras. Também temos a possibilidade de escolher cores, cor da seleção e a cor do texto. O que é que isto significa? Vamos ver como é que isto vai ficar aqui. A ideia é ter uma lista onde eu posso escolher um dos valores. Por exemplo, ao clicar em item 2, ele fica marcado com esta cor, mas depois não faz nada porque não programamos. No entanto, essa cor da seleção, é o que aparece aqui. Por exemplo, se eu escolher o vermelho, vamos voltar aqui ao teste. Portanto, tem a ver com estas cores. Depois, que temos aqui mais, no texto da lista, funciona de uma forma semelhante. Eu até vou copiar esta lista e vou colocar no primeiro lugar, olá. Pronto. Então aqui basicamente é a mesma coisa, só que a lista não fica à vista. A lista fica visível se carregar no botão do próprio componente. Okay? Em termos de outras propriedades, temos aqui mais propriedades que têm a ver com a cor. Com a cor deste próprio botão e o formato do botão, e depois a cor da lista lá dentro também pode ser alterado aqui. Então vamos só testar também no emulador. Vamos clicar aqui em texto para lista e surge a tal lista. Portanto, e posso escolher um elemento e depois o ecrã volta a ficar como estava, mas aquela seleção acaba por ficar registada onde? Numa outra propriedade que é a seleção que está aqui. Na verdade, não faz muito sentido alterá-la aqui, nós vamos usá-la para a programação, ok? Portanto, poderemos em algumas situações escolhê-la ali, que é a seleção inicial, como se houvesse uma seleção antes de alguém tocar no que quer que seja, mas em termos de programação é que interessa. Então vamos ver a programação. Ambas são iguais, mas a lista tem mais alguns blocos. Portanto, o bloco mais importante é este, depois de escolher fazer qualquer coisa. Depois também temos outras opções. Antes de escolher, ou seja, antes de escolher é quando carregamos no botão, mas ainda não escolhemos nada. Okay? Este depois de escolher é carregamos no botão e escolhemos realmente uma opção. Depois recebeu o foco, perdeu o foco, toque para cima, toque para baixo, portanto isto é o habitual. Mas o que é mais relevante é o depois de escolher. E agora é só decidir o que fazer. Por exemplo, só como exemplo, eu quero dizer se por acaso foi escolhida a opção Olá, eu quero que a cor da lista mude, a cor da outra lista, por exemplo. Portanto, isto é um exemplo sem muito sentido, mas pronto, é o que se arranjou aqui agora, só para fazer uma coisa simples. Então, se aqui o bloco da seleção, e agora vou usar aqui uma expressão lógica. Portanto, na lógica, pomos aqui um igual. Isto é só para acrescentar mais um pequeno elementozinho aos vídeos. Portanto, se a lista de seleção for igual a... E agora pondo aqui o texto. E tenho que escrever exatamente como lá está. Eu acho que escrevi com letras minúsculas. Ok? Se a lista de seleção for olá, então o visualizador de listas, a propriedade da cor, vai passar a ser... Olha, cor de fundo. Por acaso foi o que eu escolhi ao calha. E agora temos aqui blocos de cores. A cor de fundo vai passar a ser cor de rosa. Se não, a cor de fundo vai voltar a ser preta, como era por defeito. Ok? Então vamos lá testar isto. Vamos ver se o olá está escrito com maiúscula ou minúscula. Portanto, texto para lista. Está com minúscula, boa. Então, se eu clicar item 1, não faz nada. Se eu escolher olá,
ele muda uma cor. Na verdade, as outras faz alguma coisa. Se eu escolher algum que não seja olá, a cor vai voltar a ficar preta porque foi programado para ficar assim, ok? Portanto, este é apenas um exemplo. Isto é um exemplo da utilização de uma forma estática das listas, mas a lista também pode ser uma coisa dinâmica. E aqui é acrescentar mais um bocadinho de informação à parte da programação. Existe aqui um conjunto de blocos chamado lista. Uma lista em programação é um conjunto de elementos, é um conjunto de caixinhas, chamemos-lhe assim, onde é possível guardar o que quisermos lá dentro. Portanto, como se fosse um comboio em que cada carruagem dá para guardar alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um número, uma palavra, uma frase, uma imagem, o que quer que seja. E vou criar aqui uma variável e associá-la a isso. Por exemplo, eu vou-lhe chamar lista de teste. Portanto, aqui já é aprofundar um bocadinho mais na parte da programação. Pronto, eu crio uma variável que vai ser uma lista vazia. Ok? E agora, eu posso usar aqui alguns blocos que têm a ver com listas, que dá para acrescentar elementos à lista ou retirar elementos da lista. Por exemplo, vamos cá ver aqui qual é que será o mais fácil para começar. Portanto, acrescentar à lista, copiar. Ok, este aqui é o mais simples. Por exemplo, adicionar elementos à lista. E aqui eu vou dizer que eu vou adicionar elementos à lista que eu chamei lista de teste. E agora o item que eu vou adicionar, vou chamar, por exemplo, Carlos. Vou pôr nomes de pessoas. Agora imaginem, eu podia fazer isto tudo à base de programação de uma forma mais dinâmica, mas eu vou fazer assim, mesmo à mão. Joaquim e um de mulher também. Ok. E quando é que eu vou dizer que isto vai acontecer? Eu vou acrescentar aqui um botão que vai adicionar estes elementos à lista. Pronto, aqui um botão normal. Tenho aqui o botão. Quando clicar no botão, adiciona elementos à lista. Ok? E depois eu posso dizer que aquela lista do visualizador de listas, por exemplo, no final disto, aquela cadeia de elementos vai ser igual ao nome da minha lista, que é a lista de teste. Ok? Então vamos ver isto a funcionar. Pronto. Então eu tenho aqui a tal lista que tem item 1, item 2, item 3 e o José. Se eu clicar no tal botão, ele vai-me criar uma lista com estes 3 elementos e vai associar esta lista a isso. Portanto, carrego aqui, estão a ver? Agora, isto aqui não está super bem feito, não é? Mas se eu clicar novamente no botão, ele vai acrescentar mais 3 elementos à lista e vai ficar com 6. Portanto, e então aqui conseguimos ver que nós conseguimos ir modificando a lista através de programação, através daquilo que quisermos fazer. Pronto, este é um exemplo da utilização de listas, tanto lista de uma forma estática do componente como a lista da parte da programação, que apesar de serem coisas ligeiramente diferentes, acabam por ser usadas em conjunto. No próximo vídeo, em que vamos falar de caixas de texto, vamos até ver uma forma mais interessante de trabalhar estas listas em conjunto com o texto inserido por nós, ok? Então vemos no próximo vídeo.